Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse possível último vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael, como vocês já sabem, e esse vídeo, por que eu tô falando que esse vai ser o último vídeo, né? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que caso a minha voz estiver meio ruim, eu tô meio doente, né? Na verdade já tô uma semana já meio doente. Assim, eu melhorei em questão de dor de cabeça, gripe, essas coisas, mas minha garganta foi muito ferrada e acabei ficando sem voz por um tempo. Ela tá voltando, né? Esse vídeo, inclusive, que eu tô fazendo agora, minha voz, podemos dizer que ela tá boa, mas ainda tá vindo muita tosse. Eu tinha até feito um vídeo antes desse que eu tô fazendo agora e, meu Deus, minha voz tava extremamente rouca pra caramba. E não só isso, eu também tava gravando de madrugada, então era melhor fazer outro vídeo mesmo, que no caso é esse aqui que eu tô fazendo agora pra vocês. Como vocês já estão percebendo, né, de animações eu acabei parando mesmo de vez. Eu parei, inclusive, meu último projeto foi Lendas do Multiverso, que a essa altura já deve ter saído pra vocês acompanharem. Então é bem provável que no canal eu vá ficar por um bom tempo sem postar algum vídeo, ou talvez eu não poste nenhum depois desses últimos projetos de animação. Então esse vídeo, além de contar um pouco sobre o que eu quero fazer pro futuro, mas também vai ser uma despedida desse canal, né? E, bom, vamos ver o que vai ser no futuro. Bom, talvez isso possa ser uma despedida somente temporária, mas pro caso de ser uma despedida definitiva, então eu pensei em fazer esse vídeo aqui pra vocês e não deixar vocês só com as animações sem dizer nada, sabe? Mas então é isso. Como vocês já sabem, né, eu comecei a animação em 2010 e 2011 acabei começando esse canal do YouTube e pensei em fazer muitos projetos depois, por exemplo, de Shattered Dimensions, por exemplo, tentar construir um universo dentro de animações e postar não só aqui no canal, mas como também no site RS Comics, o que ia ser perfeito, na minha opinião. Ia ser uma coisa muito boa, mas é aquela coisa, né? Fazer animação é extremamente trabalhoso, é muito difícil, ainda mais fazendo sozinho, e arranjar uma equipe poderia demorar muito tempo, e é por isso que, inclusive, eu fiz aquele vídeo no ano passado, em 2024, lá em fevereiro, março mais ou menos, se não me engano acho que foi em fevereiro mesmo, eu já tava cansado de animação. E como eu já tava cansado, eu realmente não queria fazer mais animação desde então, e aí eu pensei no que eu poderia fazer depois disso, né? Se eu acabava de vez com conteúdos assim, mas não vou mentir que eu ainda gostaria de contar histórias pras pessoas, contar de alguma forma alguma história que eu tinha na minha cabeça, e eu tava pensando, né? Se eu fazia em formato de livro, quem sabe, ou talvez ou até mesmo em jogos, como alguns amigos que eu conheço querem, né, fazer parte dos jogos, mas aí então eu acabei lembrando de quadrinhos e por que não tentar, não é? Por que não? Então desde aquela época, né, desde 2024, desde o vídeo que eu fiz naquele momento até hoje, né, eu venho dizendo que eu quero ir para os quadrinhos, né, definitivamente, e eu acredito que isso possa até funcionar. Tanto que até mesmo já tô com uma história pronta, basicamente, eu tô com um resumo pronto e estou fazendo algumas coisas em cima, como por exemplo, a história que eu tô criando agora é chamada de Os Sete Lendários. Eu já tenho o resumo dos capítulos prontos, aí conforme cada capítulo que eu vou fazendo, eu vou também, né, finalizando a arte, né, fazendo o esboço e depois o traçado, tudo certinho, e até mesmo deixar em preto e branco e também colorido para poder vender no site. Isso é o que eu tô querendo fazer agora, né, uma nova empreitada, né, uma nova jornada, quem sabe isso acabe funcionando, ou quem sabe não funcione, né, não tem como saber, mas eu não vou saber se não tentar. Não é verdade? Então eu pensei em fazer esses quadrinhos, né? Começar a fazer essas histórias com conteúdo 100% nerdola, né? Eu não sei se tem alguém aqui que se considere um nerdola, mas caso alguém que me conheça se considere, pode ficar tranquilo. Assim como aconteceu aqui no canal, os meus quadrinhos também vão ser focados em conteúdo totalmente apenas na história, nos personagens, no enredo, na narrativa. Não vai ter porra nenhuma de cultura woke, que nessa cultura merda horrível que tentam passar mensagem identitária em qualquer obra que surge pela frente, né? O tanto de obras que a gente vê por aí, né? Porra, o meu ódio é do Homem-Aranha 2, né? Do jogo, meu, aquilo foi o que mais me irritou. Não só ele, né? Tem muitas outras histórias que me irritou com essa tentativa de colocar pautas políticas ou identitárias esquerdistas, né? Nas obras. Isso não significa que eu vá fazer o oposto, né? Que eu vá colocar a política de direita, né? Nas obras, apesar de que, por mais que politicamente eu perceba que eu tenho um
posicionamentos mais alinhados à direita, ainda assim, isso não é relevante, né, colocar nas obras, né? Eu prefiro colocar a obra justamente pela narrativa, pela história, pelos personagens, e é isso que eu quero fazer, né? Eu quero fazer justamente isso, né? Focar na história dos personagens, focar no desenvolvimento deles e não ficar focando em mensagem política, porque isso não é o foco, né? Não é o que eu quero trazer para as minhas obras. Como vocês podem estar vendo na tela, que eu vou estar mostrando aí para vocês, né? Basicamente é como eu tô fazendo, inclusive o meu quadrinho, né? É uma das páginas do primeiro capítulo que eu tô fazendo, dos 7 lendários, e assim, como eu havia dito, vai ser preto e branco e vai também ter a versão colorida. E claro, eu sei que minha arte não vai ser das melhores, mas eu espero pelo menos compensar, né, nisso com a história, né, de alguma forma. Como eu falei, conteúdo extremamente nerdola, sem ficar passando nenhuma mensagem política ou identitária ou coisas do tipo, tá? Podem ficar tranquilos, eu espero não fazer isso. E se trouxer, alguém por favor me fale que eu obviamente removo esse tipo de coisa. Mas continuando, como vocês já puderam perceber, então eu tô pensando em ir pros quadrinhos, né, pra contar histórias e vender na internet, né? Eu tava pensando em vender no meu próprio site mesmo, tanto que o site RS Comics, se vocês forem conferir agora, vocês vão perceber que ele passou por uma reestruturação, ele mudou, não vai ter mais aquelas coisas de animações. O que é de animação tá aqui no canal, vocês podem conferir à vontade, não tem problema nenhum. Mas no site vai ser focado somente na venda dos quadrinhos, né, que eu vou estar deixando disponibilizado lá no próprio site mesmo. Tanto que no site tem um aviso e eu explico como é que eu deixo disponibilizado, né? Eu vou deixar no próprio site mesmo para que as pessoas que comprarem possam, né, conferir por lá e ler ali tudo bonitinho depois de comprar o quadrinho lá dentro. E claro, dessa forma eu sei que vocês devem estar se perguntando assim, Rafa, como é que você vai então interagir? Você não vai falar mais aqui no YouTube, tal? Como é que vai funcionar? Bom, eu tô pensando em focar somente nas redes sociais, como por exemplo Instagram, que é o que a maioria utiliza, obviamente, utilizar o X para justamente divulgar o material e, claro, ter um pouco mais de liberdade para poder conversar, até porque em comparação com o Instagram eu acabo postando um pouco mais lá mesmo, e claro, utilizar o Facebook, aproveitando que o Facebook vai estar embutido ali com o Instagram, então eu já consigo postar nos dois ao mesmo tempo, mas basicamente eu vou estar interagindo muito mais no X, tanto que eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar minhas redes para que vocês possam ir lá me seguir, claro, né, quem quiser, fique à vontade, tá? Você não é obrigado a ir lá não, mas quem quiser, fica à vontade. Mas basicamente eu vou focar nessas redes sociais, o YouTube ou se não outras plataformas como por exemplo Twitch, Kik ou se não outras que possam ser utilizadas para fazer live, talvez eu não faça, não vou mentir. Por mais que eu tenha comprado esse microfone que é bom pra caramba, esse aqui tá Fifine, porra, é muito bom. Pô, esse microfone aqui é bom pra caramba, mas eu pensei, porra, eu não vou usar pra dublagem, não vou usar pra vídeo, não vou usar pra vlog, não vou usar pra nada, então talvez a única coisa que eu use vai ser só pra fazer caos no Discord ou se não pra lives, né? Mas se eu for fazer pra lives, eu não tenho certeza ainda se eu vou fazer live no YouTube, né? Talvez no final de semana, ou na própria Twitch, ou quem sabe no X, né? Porque que eu saiba, o X também tem como você fazer lives, né? Então quem sabe eu faça lá, já que eu vou estar mais ativo no X, enquanto eu faço, né, os meus quadrinhos e o pessoal conversa, né, e tudo mais. Eu ainda tô pensando, mas por enquanto lives não estão nos meus planos, né? Pelo menos por enquanto. Mas quem sabe no futuro, né, eu comece a fazer. Até porque eu não vou mentir, mano. Dá uma preguiça do caramba, dá uma preguiça, não vou mentir. Ainda mais de ter que pegar câmera e tudo mais. A não ser que vocês não se importem com o meu rosto não aparecendo. Que aí então beleza, aí eu posso fazer live normal, seja jogando um pouquinho, ou se não, né, fazendo os meus quadrinhos e conversando com vocês. Se vocês não se importarem com isso, então por mim tudo bem, eu posso fazer live sem mostrar meu rosto mesmo. Mas então é isso, pessoal. Acho que eu já falei o que eu tinha que falar com relação a quadrinhos, os próximos projetos que eu vou querer fazer mais pra frente, as redes sociais, o YouTube, acho que é isso. Mas eu já venho aqui pra poder aproveitar então e dizer pra vocês que pra quem me seguiu anteriormente e algum dia possa acabar vendo esse vídeo, ou até mesmo uma pessoa nova que de repente encontrou o meu canal e tá vendo as minhas animações e aí então se deparou nesse vídeo, eu gostaria de dizer muito obrigado mesmo por me acompanharem por todo esse tempo e por fazerem parte, né, desse canal. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais aqui para algumas pessoas. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas gostaria de dizer algumas que fizeram parte desse canal e me ajudaram bastante a crescer.
aqui. Começando pelo Victor e o Lucas. Eles são amigos aqui, né, de SP. Faz um tempão que eu não converso com eles, mas a gente começou meio que juntos, né, com gameplays e vlogs, então foi muito divertido. Então, um agradecimento a eles. Aos animadores que fizeram parte disso, como, por exemplo, o Dark, o Animator, Macaco Atômico, o Jake Pivot, Animas do Destino, o Pivot TV, ao TK, enfim. Nossa, é tanto animador que infelizmente não vou lembrar. Eu sei que cada um seguiu o seu rumo. Tem alguns que continuam sendo amigos, outros, né, teve novas amizades, mas o importante é que eu desejo de fato, né, eu desejo de verdade que vocês tenham todo o sucesso aí. E claro, não sei como é que tá o rumo deles, como é que tá o caminho deles, mas eu desejo todo o sucesso de verdade pra eles, seja qual for os caminhos que cada um for seguir, eu desejo todo o sucesso, de verdade. E pro pessoal um pouco mais atual, que eu converso, né, atualmente, gostaria de fazer uns agradecimentos também pro Dave, porra, o cara que foda pra caramba, a gente conversa pra caramba no WhatsApp, bom, atualmente não, mas quando a gente ficava conversando no WhatsApp, no grupo, meu Deus, era cada áudio gigantesco, literalmente a gente fazia podcast nos áudios. Às vezes ele mandava de 5, aí depois eu de 10, aí depois ele de 15, depois de 20 minutos, literalmente. A gente fazia as conversas do WhatsApp virar podcast, praticamente. E sem contar, claro, as causas do Discord, que, meu Deus, a gente conversa pra caramba. O Akira, gostaria de fazer um agradecimento especial pra ele também, porque é um cara que a gente conversa até hoje. E ele, inclusive, tem vontade de fazer jogos, né, junto com o Miyagi, que é outro cara foda pra caramba. E com os dois, se eles forem fazer, né, tem total aprovação, porque eles querem fazer um jogo com alguma história minha. E eu apoio totalmente, tanto que, né, se isso acontecer, obviamente eu vou escrever o roteiro pra eles fazerem. Mas esses caras são fodas, mano. O Apollo, um agradecimento especial pro cara, que antes era Kitsune, ele mudou o nome pra Apollo. Ele que fez as trilhas sonoras de Lendas do Multiverso. Cara, fez cada trilha excepcional. Eu espero continuar trabalhando com ele, quem sabe no futuro ele possa fazer trilhas pros quadrinhos. Espero um dia poder trabalhar com ele nesse quesito, mas caso não aconteça, também não tem problema. O cara é incrível, o cara é muito bom, o cara é simplesmente fenomenal, o cara é foda. Alkogashi também é outro amigo que a gente conversou pra caramba. Acho que ele não teve muitos projetos, só que eu não vou lembrar de muita coisa do que ele chegou a fazer. É porque a gente conversava mais mesmo, assim, no quesito a gente jogava e conversava bastante. Só que é claro, ele também tá a mesma coisa, né, tá focando nos seus projetos, tá focando na sua vida, então também desejo todo o sucesso pra você, cara. Se eu esqueci alguém, peço desculpas, tá? Peço desculpas de verdade, é porque eu não vou conseguir lembrar de todo mundo aqui, mas ainda assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada até aqui, de todas as animações que eu pude fazer, das mais simples até as mais ambiciosas. Se caso você ainda quiser me acompanhar na jornada pros quadrinhos nas outras redes sociais, vocês todos vão ser bem-vindos. Mas pra quem não quiser, não tem problema, aqui eu deixo o meu adeus pra vocês e desejo boa sorte pra todo mundo que estiver vendo esse vídeo, beleza? Então é isso. Muito obrigado, muito obrigado por tudo. Um abraço a todos. Falou. E até mais. E adeus. Tchau, tchau.